Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47 a seguir. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de paus, vinda da parte de principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhe dera o seguinte indicação: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximando-se dele, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e o feriu, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpriria as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Glórias a Deus. Queridos, Jesus, ele se entregou completamente por mim e por você. O amor de Cristo Jesus ultrapassou todos os amores que nós podemos pensar na face da terra. O único amor que foi comparado, mas nós sabemos que não chega nem aos pés, é o amor de mãe. Sabemos que no amor de mãe houve-se uma comparação. Deus assim comparou, que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, do filho que está no seu ventre, mas todavia eu não me esquecerei. Porque o amor de Deus é algo fenomenal. É algo que não tem palavras. Jesus, ele suportou tudo por mim e por você. E o interessante aqui nessa palavra, que quando Judas chega, Jesus chama ele de amigo. Amigo, para que viestes? Jesus sabia de tudo, mas mesmo assim continuou tratando ele da mesma maneira. Nesta palavra, o Senhor tem ensinamentos poderosos para minha e para a tua vida. Jesus poderia ter feito N coisas, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu à sua missão. Eu já tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração nesta manhã. Existem situações que você vai ter que se submeter. Existem coisas que você vai precisar aceitar, porque simplesmente é a vontade de Deus. Simplesmente, amada, é para que se cumpra as promessas do Senhor, é para que você venha cumprir a missão para que você foi chamado. Jesus entendia tanto esse valor, que ele poderia ali naquela hora ter falado o que ele quisesse, mas ele chamou Judas de amigo. Judas o beija, chama ele de mestre, de rabi, e ali na mesma hora atacam Jesus e prendem Jesus. Mas o interessante é que quando isso acontece, um dos que estavam com Jesus, e nós sabemos que foi Pedro, ele tira a sua espada e agora ele vai lá e corta a orelha do sumo sacerdote. E quando isso acontece, Jesus, com todo carinho, ele vai lá e vai pegar aquela orelha e ele vai colocar de novo no sumo sacerdote, e ali acontece um milagre. Na mesma hora, aquela orelha é colada na mesma hora. Mas sabe o que é o interessante aqui? Todos esses aqui sabiam que ele fazia milagre. Todos esses aqui presenciavam milagres. Todos esses viam ele no templo, viam ele em vários lugares, e milagres aconteciam. E eles sabiam que ele fazia grandes milagres, que não era coisa normal. Alabandúria, sébia, mandarápia. Eles sabiam que ele, aleluia, ele fazia simplesmente o bem para aqueles que precisavam. Ei, querido, mas mesmo assim, eles vieram com paus, eles vieram com pedaços, de lanças e lanças, e ali agora vieram para prender Jesus, como se Jesus fosse um bandido, um malfeitor. Querido, eles sabiam que Jesus só fazia o bem, eles sabiam que Jesus fazia um milagre. E quando eles vão prender, eles viram um milagre, o Senhor colando aquela orelha, automaticamente aquele homem sentindo dor, e aquilo foi automático, o Senhor fez o milagre. Mas mesmo assim, eles continuavam agindo da mesma maneira. Você sabia que existem pessoas que são assim?
eles veem o milagre, eles têm até uma certa experiência, eles conseguem enxergar algumas coisas, mas muitas vezes preferem agir de uma maneira que vai ir contra a vontade de Deus. Tem pessoas que veem o milagre, tem pessoas que andam com Jesus, tem pessoas que têm oportunidade de terem uma experiência única e profunda com Jesus, mas decidem ir para o caminho errado. Foi o caso de Judas, foi o caso ali também de Pedro naquela hora, que tirou a espada e o Senhor falou, olha, do jeito que você tira a espada, e se você continuar agindo assim, você vai morrer pela espada também. Jesus, até nesse momento, ele mostrou uma coisa fundamental para mim e para a tua vida, equilíbrio. Ele mostrou algo que, diante daquela pressão tão grande que ele estava vivendo ali, sendo preso como um malfeitor, como um bandido, como alguém que só fazia o mal para a sociedade, só fazia o mal para o povo, ele mostrou amor naquela hora. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas nessa manhã o doce Espírito Santo de Deus, ele fala contigo. Deus, ele quer que você, que nós, mediante as pressões, mediante as lutas, mediante a tudo, venhamos demonstrar amor e equilíbrio. Venhamos demonstrar o quanto Jesus está vivo em nós. O quanto verdadeiramente somos as suas testemunhas. Que nós possamos agir a labanduria sébia, como Jesus agiria em muitas situações o qual nós estamos vivendo. Querido, e que nós venhamos agir a labanduria sébia guiados pelo Espírito de Deus. Jesus estava ali completamente guiado por Deus. Jesus como Deus Filho, ele estava ali completamente na obediência. Ele sabia tudo que ele ia sofrer, a morte de cruz, pior morte que havia naquele tempo. Mas mesmo assim, ele se submeteu. Mesmo assim, ele foi submisso a uma missão poderosa que ele tinha para realizar na face da terra. Mesmo assim, ele se entregou por amor. Querido, hoje em dia está tão difícil pessoas quererem se entregar. Pessoas quererem dar o braço a torcer. Mas o Senhor nos chama a atenção nessa manhã. E quando eu digo que o Senhor nos chama, porque essa palavra também é para a minha vida, nós precisamos, amados, a labanduria sébia, nos submeter àquilo que é missão de Deus para a nossa vida. Aí você diz assim, mas que missão é essa? Eu vou ter que pregar, eu vou ter que cantar. Não, amado. A sua missão principal está dentro da sua casa, está dentro da sua Jerusalém, está no convívio com o teu esposo, com a tua esposa, está no convívio com os teus filhos, está no convívio com a tua família. Essa é a tua primeira missão, de amar, de perdoar. A tua primeira missão de estar dando suporte, de conseguir suportar em amor, de amar com amor verdadeiro e não com amor falso. Essa é a primeira missão que nós temos, se submeter a essa missão, a labanduria sébia, deixar o teu lugar de alto, quem sabe o teu lugar de nariz em pé, quem sabe o teu lugar de eu sinto, eu posso, eu aconteço, eu tô ferido, eu tô machucado, para fazer o que era a vontade de Deus. Que nós venhamos parar de agir com uma espada, como Pedro agiu naquele momento. E que nós possamos agir como Jesus agiu. Quantas vezes a gente quer resolver no braço, quer resolver na porrada, quer resolver na conversa da maneira que acha que tem que ser, nas palavras que saem da boca e pronto, e acabou, a labanduria sébia, porque está na razão. No nome da razão, quantas coisas são colocadas de água abaixo. No nome de eu tenho a razão, quantas pessoas são feridas, machucadas, magoadas, a labanduria sébia. Quantas pessoas ficam até amarguradas no nome da razão. No nome da razão, quantas pessoas pegam um pedestal e sobem em cima dele e dizem, eu tenho a razão. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei aonde eu quero chegar. Ei, amado. Ai, Astébia. Jesus ensinou aqui, ei, Pedro. Se você agir dessa maneira, aleluia, você também vai ser morto dessa maneira. Não haja assim. O Senhor estava ensinando até na hora de ser preso, de estar sendo humilhado ali. O Senhor aconselhou. Ele demonstrou amor, equilíbrio, temperança, ensinando a mim e a você como nós devemos agir em meio às lutas, às tribulações, às perseguições, às injustiças que nos aparecem muitas vezes.
Jesus aqui ensinou, a lábia que astébia mando comandar a sébia, como nós devemos agir. Jesus aqui ensinou, amado, a lábia sébia, de que maneira nós devemos nos portar diante dessa situação. Jesus mesmo vendo Judas, sabendo que Judas estava traindo ele com um beijo, é para que se cumprisse as escrituras? Era. Mas Jesus poderia ter falado alguma coisa? Não poderia? Não. Mas ele ficou caladinho. Ele olhou para Judas e chamou ele de amigo. Ei, amigo. Aleluia. Em que consiste você aqui? Olha só, amado. Ei, amigo. Alabandúria. Sabe, o beijo era comunhão. Era um cumprimento de comunhão ali. Aleluia. E Jesus chamou ele de amigo, sabendo que ele estava ali para o trair, para sinalizar que esse era Jesus. Jesus era um homem tão comum, amado, tão comum, que quem olhava ali não sabia que era Jesus. Por isso que precisou de ali alguém chegar e beijar para saber que aquele era Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura. Ele não era alguém que chegava chegando, chegava se apresentando, chegava dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Jesus sempre chegou na humildade. Jesus sempre, alabandúria, sébia, mandarábia, agia de maneira para que o Pai fosse glorificado. Querido, olha, o Senhor sempre nos deu uma receita, Ele nos deu uma receita para morar no céu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nós, querido, possamos buscar essa humildade do reino, essa mansidão do reino, esse desejo de agir como agiria Jesus, de ensinamento, e que nós venhamos escolher o caminho certo, porque nós presenciamos milagres, presenciamos cura, providência na nossa mesa, livramentos para nós, presenciamos coisas maravilhosas que o Senhor faz na nossa vida há muito tempo, que nós venhamos partir para o caminho certo e que venhamos entender os ensinamentos de Cristo Jesus e não agir de maneira errônea. Essa é a palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa manhã para mim e para a tua vida. Não adianta a gente ver os milagres, acompanhar Jesus, seguir ele de longe, mas muitas vezes, querido, agir de maneira errada. Pedro agiu ali, no fogo da emoção de maneira errada. Judas agiu de maneira errada porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele tem remorso e acaba se suicidando. Mas Pedro seguiu por outro caminho, ele acabou se arrependendo de todo o coração. E o Senhor fez dele verdadeiramente um apóstolo, o qual ele honrou o Senhor até o último dia da sua vida. Querido, que nós vamos escolher o melhor caminho. O melhor caminho é o da humildade e o da mansidão. Se você tem alguém para você liberar o perdão, perdoe. Se você tem alguém para dar um abraço, dê logo, vá correndo, a lábia sébia. Se tem alguém que faz tempo que você não fala, que tem um negócio, querido, faz essa ligação logo, quebra esse gelo. A lábia, faz essa visita. Deixe, aleluia, a humildade do reino, a mansidão do reino invadir o teu coração. Mesmo que você esteja debaixo de pressão, de luta, de problema, de dificuldade, de tanta coisa, ame a lábia sébia. Deixe fluir o amor e a mansidão, a humildade do reino. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E o Senhor Jesus, com certeza, vai se alegrar com a sua atitude. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia excelente. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Aproveita e compartilha esse áudio, esse vídeo aí com amigos e família. Abençoe vidas. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.